esse é o Cores da Cris e hoje é mais um vídeo do Dicas do Ateliê aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença entre tintas acrílicas decorativas e tinta PVA. Mas como esse é um tema, né, falar sobre tintas não se esgota de jeito nenhum. É um tema muito abrangente. Hoje eu vou falar um pouco sobre as tintas acrílicas especificamente, porque existem vários tipos de acrílicas, não existe só um tipo, né? A tinta acrílica decorativa, por exemplo, é a que a gente usa para fazer trabalhos como esse, né? Pintura em madeira, as técnicas tradicionais do folk art, o Bauermalerei, né? São técnicas que usam tinta decorativa e no caso aqui a fosca. Esse outro trabalho que eu já mostrei também, a pintura mexicana, ela é uma técnica de pintura decorativa e usa a tinta acrílica, só que brilhante, né? Outro tipo de tinta. E quando eu já apresentei aqui, né, quando eu falo de pintura em tela, né, pintar telas, a gente usa também tintas acrílicas. Só que aí é um outro tipo de tinta acrílica, é a tinta acrílica artística, né, a tinta acrílica para tela. E então vamos explicar um pouco melhor o que é isso, né? Toda tinta que é chamada de acrílica, ela tem esse nome porque ela usa uma resina acrílica na sua composição. Para vocês terem uma ideia, a tinta que a gente usa para pintar tecido, tá? Que é essa aqui, ó, tinta para tecido, ela é também uma tinta acrílica, né? Ela é acrílica porque ela usa uma resina acrílica e toda tinta acrílica, a resina dela é solvente, é solúvel em água. Tá? Então todos esses trabalhos que eu mostrei aqui foram feitos com tintas de resina acrílica. Mas isso não quer dizer que elas sejam iguais, né? Por isso existe a tinta para tecido, existe a tinta para tela e existe a tinta para pintura decorativa, para madeira, para cerâmica. Existe até a acrílica para pintar porcelana, vidro, azulejo, que aí eu vou mostrar depois, né? E por que a gente não usa uma tinta no lugar da outra? A tinta para tecido, ela tem uma resina elaborada para fixação em tecidos de algodão. Então ela tem uma consistência específica para a gente aplicar no tecido e o acabamento dela é feito para o tecido. Quando você aplica a tinta para tecido em outro material, o resultado não fica tão bom como ficaria se você usasse a tinta correta. Então não quer dizer que você não possa usar. Por exemplo, eu posso usar a tinta para tela para pintar um tecido? Você até pode usar, só que a tinta para tela no tecido vai ficar endurecida, ela vai deixar o tecido duro. Então você não vai ter um bom resultado. E se eu usar a tinta decorativa no tecido? A tinta decorativa no tecido, além de não dar um bom acabamento, ela vai rachar, ela pode sair com mais facilidade nas lavagens. Então ela não é indicada para tecido. E você pode pintar a tela com uma tinta decorativa? Pode, não tem problema nenhum. Nesse caso, a tinta decorativa é mais abrangente, né? Então ela pode ser aplicada de diversas maneiras. Mas a consistência das tintas é muito diferente. Então, por exemplo, numa técnica, né, como essa, o Bauer, que a gente faz pinceladas, inclusive eu venho mostrando aqui no meu canal, né, bastante esse tipo de trabalho. Então a gente faz pinceladas com pincel redondo. A tinta que a gente usa tem que ter uma consistência mais fluida, né? Ela tem que ser um pouco mais líquida para deslizar mais fácil. E a tinta para tela, ela tem uma consistência bem espessa, porque ela é específica para esse tipo de trabalho. Então olha só, vou mostrar a diferença para vocês. Vamos começar com a tinta para tela, tá? Eu vou colocar aqui na minha bandejinha um pouco da acrílica, tá? Essa é a acrílica para tela. Tem vários tipos de acrílicas, tem de várias marcas. Esse é um outro tipo, é uma acrílica profissional, né? De uma qualidade superior, mas é o mesmo tipo de tinta, ó. Se você, vou colocar aqui a rosa, você vai ver que a consistência, ó, é bem semelhante, ela é pastosa, tá? Ela não é uma tinta líquida, ó. Vou colocar aqui para trabalhar. A diferença é que essa é uma linha mais profissional e essa é uma linha mais para uso geral, tá? Então eu vou pegar aqui uma tela de pintura. Essa tela já tem um fundo, que é o fundo preto. Eu já apresentei até um trabalho com essa técnica de pintura e vou começar, ó, misturando a acrílica para tela. O verde com o branco. Olha como a tinta é pastosa e consistente.
E a gente usa a tinta nessa consistência mesmo, ó, na tela, ela desliza e a gente aplica uma camada, né, vamos dizer, depende muito da técnica de cada um, mas uma camada em geral um pouco mais espessa. No caso aqui eu vou deixar parte do fundo aparecendo, tá? Mas esse é o acabamento da tinta para tela. Tá? Percebam que, ó, é bem diferente, né? A maneira como ela corre, né? Ela é uma tinta consistente. Se você quiser trabalhar com a tinta acrílica diluída, ó, eu vou fazer aqui para vocês verem. Se você misturar água mesmo, né, na tinta, ela fica bem diluída, tá? E aí ela fica mais adequada para ser aplicada em outros substratos, em papel, por exemplo, em cartão, tá? Então essa é a acrílica para tela. Vou mostrar agora, só para vocês verem que em termos de consistência é a mesma coisa. Essa daqui é a linha, essa Artes, né, que é uma linha profissional. Ela é bem consistente também. Aí vou pintar aqui a florzinha. É uma tinta que tem bastante cobertura, ó, vocês estão vendo que eu estou aplicando ela no fundo, já pintada com preto. E mesmo com esse fundo em preto, ó, ela é uma tinta que cobre muito bem. Eu estou usando cores claras, né, sobre o fundo escuro e ela dá bastante cobertura. Tá? Então a tinta para tela a gente usa dessa maneira, né? Inclusive eu também vou apresentar aqui no Dicas do Ateliê um vídeo sobre os tipos de pincéis mais adequados, né, para pintar com tela ou para pintar em outros substratos. Então essa é a acrílica de tela. Com relação ao acabamento, ela tem um semi-brilho. Vocês estão vendo esse trabalho aqui terminado? Ó? É a tinta sem nenhum tipo de acabamento, porque ela não precisa, né? Depois que você pintou, você não precisa passar verniz, não precisa passar nenhum outro produto para proteger. Ela é uma tinta extremamente resistente, ó. Inclusive, se você pegar água, ó, vou molhar meu paninho e jogar água aqui em cima, ó, não acontece absolutamente nada. A tela, ela tá seca, né? A tinta já tá completamente seca e a tela não vai mais absorver a água, então ela fica protegida, tá? Agora, para comparar, né? Vou fazer uma pintura aqui nessa plaquinha de madeira e vou trabalhar com as tintas decorativas, tá? Essa daqui, por exemplo, que é a tinta decorativa fosca. Vou colocar aqui um pouquinho dela. Ela já tem uma consistência muito mais líquida. Vocês estão vendo como ela vai, inclusive, eu coloquei ali, ela já vai abrindo sozinha, né? Diferente da tinta para tela. Ó, aqui é a decorativa branca. Então vocês notem como até a consistência dela, né? Já conforme a gente pega no frasco, ó, ela é uma tinta que escorre. Completamente diferente da de tela, que não tem essa característica. Então, para fazer algumas técnicas de pintura decorativa, como o Bauer, por exemplo, que eu venho mostrando sempre aqui, ó, a tinta decorativa é a ideal, porque ela tem, ó, ela permite fazer esse tipo de traço, ó. Ela tem uma consistência mais fluida, porém não é uma tinta líquida, tá? É uma tinta bem consistente, mas eu consigo fazer pinceladas assim bem marcadas. Se eu quiser fazer uma borda na madeirinha, ó, vou fazer aqui só para traços bem rápidos, só para vocês entenderem, tá? E com relação ao acabamento, essa daqui que é a fosca, né, ela vai ficar realmente fosco. O acabamento aqui, ele tá com uma cera para proteger, porque no caso, né, nesse caso da tinta fosca, é bom passar a cera, porque senão com poeira, né, a poeirinha só, ela pode sujar, tá? Mas é uma tinta também extremamente resistente à umidade. Depois que ela secou, também se você passar um pano úmido, não vai mais diluir essa tinta. E o mesmo vale para a tinta brilhante, tá? Vou pegar, a brilhante é essa aqui, tá? Vou pegar aqui, essa é a brilhante, tá? Ela é acrílica decorativa também, tá? Mas ela é brilhante, é diferente da outra, ó. Ela é também um pouquinho mais fluida, ela não é tão consistente quanto a de tela, tá? Mas ela é
ela parece um pouco mais gelatinosa, vamos dizer assim. Ela é mais leve, é uma tinta bem mais leve que a tinta de tela. E eu vou fazer aqui nesse vasinho para vocês verem bem a diferença. Ó, esse vaso está pintado com tinta decorativa, essa mesma tinta, né, brilhante. E eu vou pintar agora, fazer umas pinceladas aqui, ó, com ela. Observem que a tinta brilhante, ela é levemente transparente. Vocês estão vendo que ela tem cobertura no fundo preto, mas ela dá uma leve transparência. É uma característica desse tipo de tinta, né? As tintas brilhantes, elas são mesmo mais transparentes que as tintas foscas, tá? Então essas características é que definem que tipo de tinta você vai escolher para o determinado trabalho que você vai fazer. É por isso que existem opções, né? A gente não usa um único tipo de tinta, justamente porque cada uma delas oferece um acabamento diferente. Então, se você quer um efeito como esse, que não precisa de verniz, não precisa de nenhum outro tipo de produto, ó, uma leve transparência, mas também com uma tinta bem flexível, você pode optar pela brilhante. Se você quiser uma tinta já mais consistente, né, mais espessa, você pode trabalhar com essa de tela. Tá? E naturalmente, para fazer as técnicas como o Bauer, a pintura decorativa em madeira, a gente usa normalmente a tinta acrílica de acabamento fosco. E essa é a diferença entre elas. E esse foi mais um vídeo aqui de dicas, né? Continuem acompanhando aqui no canal, tem muitos outros vídeos, inclusive de técnicas específicas para fazer essa pintura do vaso, fazer a tela, fazer a pintura em madeira. E inscrevam-se no canal para acompanhar, toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like também, tá? E até o próximo Dicas do Ateliê aqui no Cores da Cris.